feliz nessa manhã, diga glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, verso de número 1. João 17, verso de número 1. Nós estamos felizes demais, né? Pessoas quando descem as águas, é um motivo de muita alegria. Também pessoas estão sendo recebidas à igreja como membro. Isso é motivo de glorificar e de exaltar o nome do Senhor, né? João capítulo 17, verso 1, se você puder ficar de pé, nós vamos fazer uma leitura aqui. Eu quero uns minutinhos aqui, um texto, uma palavra rápida, mas uma palavra que está no meu coração. Diz assim, do 1 até o 5, diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Dá uma olhadinha para o seu irmão aí, fala para ele assim, olha, as 3 orações intercessórias. Amém, meus irmãos? Pode sentar aí. Quero alguns minutinhos aqui para tentar falar algo aqui. O capítulo 17 que o evangelista João vai escrever, vai registrar, é um capítulo poderoso, um capítulo muito forte. Na verdade, é um capítulo que não fala de milagre, não fala de feitos extraordinários, assim, levantar paralítico, curar enfermos, mas o capítulo de número 17 vai mostrar uma atitude extremamente pastoral. O capítulo 17 vai mostrar Jesus como de fato o pastor do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque no capítulo 17, na verdade, Jesus vai fazer 3 orações muito poderosas, 3 orações muito fortes, 3 orações que realmente movimentam a vida no mundo espiritual. E o capítulo 17, ele está com um pano de fundo triste, um pano de fundo complexo. Por quê? Porque Jesus já sabe o que vai acontecer, Jesus já sabe que a Páscoa está chegando, Jesus já sabe que há um burburinho por trás. E qual é o burburinho? O burburinho ele vai se entregar. O próprio Jesus já havia falado que ele seria entregue na mão dos pecadores. E dentro dessa visão, a crucificação está iminente, a crucificação está próxima, a crucificação, a dor, a rejeição, o trauma, a luta de ter que ir para o Getsemane, e lá no Getsemane ele ter que lutar e dizer: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Então Jesus agora ele começa a lidar, a sua carne, seu espírito, a sua mente começa a lidar agora com todo esse cenário que envolve o tempo presente. Qual é o tempo presente? A morte, a crucificação. Jesus sabe que as coisas não vão ficar fáceis. Também Jesus sabe que os seus discípulos, eles vão começar a enfraquecer, porque uma coisa é ter Jesus dentro do barco, uma coisa é ter Jesus andando sobre as águas, outra coisa, diz a própria Bíblia, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus então, ele vai começar a primeira oração sacerdotal. A oração sacerdotal, fala-se que é a oração que ele ora por ele mesmo. Isso aqui me fez refletir, me fez pensar, me fez movimentar algumas coisas dentro do meu íntimo, dentro do meu intelecto. Por quê? Porque na verdade Jesus é Deus, é 100% homem, mas também é 100% Deus. E por que Jesus ora por ele mesmo? Porque é que Jesus vai levantar uma oração dizendo: Pai, glorifica-me agora,
porque eu também quero glorificar a Ti. Glorifica-me, Senhor, para que o mundo conheça que eu tenho a glória antes que o mundo existisse contigo. Então, Jesus começa agora a levantar uma oração para ele. Isso me fez perceber, ninguém é tão espiritual, gente, que não precise orar por ele mesmo. Ninguém é tão crente que não precise dobrar o joelho e interceder por ele mesmo. Na reunião que estava aqui, a pastora Rosângela disse que uma das regras da igreja metodista, e também nesse tempo presente de 2024, é a vida devocional, é a vida de piedade, oração, leitura da palavra e jejum. A vida de piedade, agora Jesus vai dobrar os joelhos, Jesus vai clamar, Jesus vai orar, e Jesus vai dizer: Pai, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Jesus vai dizer: Pai, eu preciso que o Senhor me abençoe. Pai, eu preciso que o Senhor me estenda a mão. Por quê? Porque eu vou passar por alguns cenários daqui para frente, eu vou passar por algumas situações. A primeira situação que Jesus está vendo, que Jesus está enxergando, ele vai ser traído, gente, ele vai ser rejeitado. Ele sabe que tem um filho da perdição na mesa, e ninguém consegue lidar tão bem com a traição, ninguém consegue lidar tão bem na hora que você estende a mão e é traído. E Jesus sabe que ele vai ser trocado por algumas moedas. Jesus sabe que ele precisa de oração, ele precisa de um fortalecimento do Espírito. Para quê? Para ele lidar com a traição de Judas. Mas também tem um outro cenário, Maia. Qual é? É um cenário onde alguém vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, você fala como o Nazareno, você fala como o Galileu, a tua fala é parecida com a do Galileu. Mas Jesus já tinha dito: não, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Gente, entenda bem a mente de Jesus. Ele está dizendo: eu já curei, eu levantei paralíticos, eu alimentei com pães e peixes, eu já ministrei graça, eu já ministrei autoridade. Eu mesmo disse que todos aqueles que vêm até mim, todos aqueles que chegam até mim, de maneira nenhuma vão embora sem ser abençoado. Mas agora Pedro, ele vai negar a Jesus. Ninguém também consegue lidar tão bem, ninguém consegue lidar de uma forma tão natural quando se é rejeitado. A rejeição, ela desestabiliza, a rejeição tira a paz, a rejeição tira o valor daquele que está sendo rejeitado. E Jesus está dizendo: eu te abençoei, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, eu caminhei com você. Pedro, eu te ensinei muitas coisas. Pedro, você viu manifestações extraordinárias do meu Espírito através da minha vida. Mas agora, Pedro, você está me negando. Qual é o cenário que Jesus vai enfrentar? Jesus agora, ele depois de ser traído, depois de ser rejeitado, Jesus vai para Pôncio Pilatos. E lá em Pilatos tem uma frase que é maravilhosa. Qual é? Surge um homem. Quem é esse homem? Um zelota, Barrabás. E o povo, era costume dentro de Israel liberar um preso nessa época, e eles vão olhar e vão dizer: tem aqui Barrabás e tem aqui Jesus, quem vocês querem que solta? Havia uma esperança na época que Jesus, que o Salvador sentaria no trono de Roma, sentaria e governasse. Então Barrabás é de guerra, Barrabás pega na espada, Barrabás vai para a guerra, Barrabás vai para cima, Patrícia. E agora eles criam uma expectativa. Jesus não, Jesus está falando de amor, Jesus está falando de graça, Jesus está falando de bênção, Jesus está falando de autoridade, Jesus está falando que o reino dele não é dessa terra. Então nós vamos escolher Barrabás. O povo escolhe Barrabás, Pilatos lava as mãos. Mas tem uma frase aqui, pastora Rosângela, que mexe comigo, porque Pilatos olha para Jesus e diz assim: ei, eu tenho poder de te absolver e de te condenar. Oh glória! Jesus Cristo olha e diz assim: não, sobre a minha vida não tem outro poder que não seja do alto. Ele está dizendo: pensa, Pilatos, que você está me intimidando? Eu já orei no capítulo 17, e a oração que eu orei no capítulo 17, os céus irão me fortalecer, os céus irão me guardar. Gente, quem é de nós nos dias atuais que não passou por isso que Jesus está passando de outras maneiras? Quem que nunca foi traído, seja por uma
uma amizade ou qualquer outra área, quem é que nunca foi rejeitado? Quem é que nunca olhou e alguém disse assim: eu vou te abençoar, eu é que abro porta para a tua vida, eu é que fecho porta. Mas tem uma palavra nessa manhã que nós precisamos entender: a oração de Jesus, ela não é durante a crucificação, a oração de Jesus, ela não é no meio da via sacra, da via dolorosa e da via crucis, não. A oração de Jesus, ela vem antes. Sabe por quê? Porque dor virá, mas aquele que ora antes, os céus sempre irão sustentar. Nessa manhã nós precisamos entender uma palavra. Eu sei, meu irmão, que é uma manhã de recepção de membros e é uma manhã extraordinária, e glória a Deus por isso. Mas eu tenho uma palavra para nós aqui: a oração, ela não pode vir depois. A oração não é o último recurso da igreja, a oração é o primeiro recurso da igreja do Senhor. Jesus ora antes de tudo acontecer. Ele está dizendo: eu vou orar, porque depois que eu orar, eu tenho uma certeza, eu vou orar e os céus irão me responder. Você pode levantar sua mão nessa manhã? Eu quero declarar uma palavra aqui: a tua oração não será o último recurso, a oração será o primeiro. Quando Pilatos quiser gritar aos teus ouvidos, a oração vai ser maior do que a voz de Pilatos. Quando a crucificação quiser te abater, a oração será maior do que a dor da crucificação. Quando Pedro te negar, a oração vai ser maior do que a rejeição. Aleluia! Nessa manhã é Deus dizendo: você vai orar e os céus vão te consolar, você vai orar e os céus vão te guardar, você vai orar e os céus vão te socorrer. Nós precisamos entender que a oração do capítulo 17 movimenta todo o cenário que vai vir. Quer pegar uma palavra aqui? O que movimenta o que vai vir não são os milagres realizados hoje, mas a oração recebida no céu. Você vai entender isso aqui? Milagre é para glorificar o nome de Deus, é a oração que movimenta. Pastor, me prova. Jesus não ensinou a cantar, Jesus não ensinou o pregador a pregar, senão a gente até pregava melhor. Jesus não ensinou alguém como administrar apenas uma igreja, não, mas Ele ensinou a orar, porque quando a gente ora, o céu se abre. Eu gosto da frase, já falei, do pastor Jackson Marques, quando ele diz: a oração, quando eu entro para orar, eu entro com aquilo que é meu, mas quando eu saio da oração, eu saio com aquilo que é dele. Quando a gente entra para orar, Luzinete, a gente entra às vezes com lágrima, a gente entra com choro, a gente entra às vezes com desânimo, a gente entra com tribulação, mas quando a gente sai da oração, a gente sai com esperança, a gente sai com fé, a gente sai com ousadia. É isso que Jesus está dizendo: o que eu vou enfrentar vai ser dor, mas só oração pode me fortalecer nesse tempo de dor. Eu gosto disso aqui, porque do capítulo 17, do verso 1 ao 5, ele está orando por ele. Do capítulo 17, verso 1 ao 5, ele está dizendo: eu preciso de oração, eu preciso de você, achando que é o pastor da igreja, a pastora que vai orar por você. Não, meu irmão, é Jesus orando e falando: Pedro, ora para mim. Ele até chama Pedro, Tiago e João para orar, mas ele diz: orem comigo. É diferente ter alguém para orar conosco do que ter alguém para orar por nós. Jesus está dizendo: tem momento na vida que eu preciso travar as minhas guerras. Tem momento na vida que não é um pastor, outro amigo ou pastora, amigo, um presente, um parente que vai orar, que vai travar as minhas guerras, Braulio. Não, tem hora que eu preciso travar. É por isso que Jesus vai dizer: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, que em secreto o teu pai te responderá. Essa manhã nós precisamos entender: é manhã de recepção de membros, é manhã de bênção, mas Deus nos chamou para sermos pessoas de vida de oração. Aqui não é lugar para a gente viver um ritual religioso, entrar e sair da mesma forma, não. Aqui é lugar, irmão, para a gente dobrar o joelho. Leonel Fletcher vai dizer: a igreja de Cristo avança, ela avança de joelho, porque é devagar, mas é na dependência do Espírito de
de Deus. Você pode levantar tua mão aí? Eu quero profetizar, irmão. Não basta ser membro dessa igreja, que é uma bênção maravilhosa, mas Deus está nos chamando nesse final de ano, em 2024, para ter experiência debaixo de oração. É debaixo de oração que o céu se abre, é debaixo de oração que tem visão espiritual, é debaixo de oração que Deus derrama revelação. É debaixo de oração. Do capítulo 17, do verso 1 ao 5, ele está dizendo: eu preciso ter revelação, pastor Rosângela, pastor Natasha, eu preciso ter revelação do que vai acontecer. Eu preciso saber os passos que eu vou pisar. Eu preciso suportar a traição. Eu preciso suportar Pedro me negar. Eu preciso suportar Pilatos. Eu preciso suportar o inferno das trevas, o império da dominante das trevas. Eu preciso enfrentar a crucificação. Eu preciso ter força para vencer os cravos. Eu preciso ter força para o capítulo 19 eu ser crucificado. Eu preciso ter força para eu suportar toda a chacota, eles lançarem sorte sobre as minhas vestes. Eu preciso ter força. O que eu faço? Eu não peço ao Pai superpoderes, eu oro. Porque quando eu oro, as coisas começam a se movimentar. Nós falamos no batismo, não foi, pastor? Foi um batismo abençoado, né? Eu falei que às vezes a gente está pregando na igreja e a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Eu contei o testemunho do Mateus da Isadora. E eu falei assim, eu disse o seguinte, que quando eles me contaram o testemunho do que Deus estava fazendo, eu falei: meu Deus. E a gente prega, e a gente pula, e a gente grita, e a gente profetiza, mas a gente não tem dimensão do que está acontecendo de verdade. Mas quando eu recebi o testemunho deles, eu falei: glória a Deus. É porque a igreja, alguém tem levantado em oração. Quando nós entramos em oração, o campo espiritual começa a se mexer. Quando nós entramos em oração, a naturalidade vai embora, a guerra começa, a coisa começa a estreitar. Mas Deus é Deus, que em meio às guerras Ele nos dá a vitória. Você tem fé para levantar sua mão aí? Eu quero profetizar nessa manhã. Não importa se a guerra vai estreitar, não importa se a porta vai ficar mais estreita ainda, é debaixo de oração que você vai ver Deus agir, é debaixo de oração que Deus vai te dar experiência, é debaixo de oração que você vai voltar a falar em mistério, é debaixo de oração que você vai voltar a sentir Deus, é debaixo de oração que você vai voltar a chorar com Deus, porque a oração vai movimentar a tua vida espiritual. Mas, se do capítulo 17, do verso 1 ao 5, Jesus ora por ele, no capítulo 6, no verso 6 em diante, Jesus levanta uma oração maravilhosa. E a oração maravilhosa de Jesus é que ele ora pelos discípulos. Espera aí, discípulos que traíram, discípulos que também negaram, discípulos que após a crucificação irão se perder, irão se afastar, irão recuar de tanto medo. O capítulo 21 declara isso com maestria do livro de João. É no livro de João que após a ressurreição Jesus tem que ir atrás deles, porque eles vão enfraquecer na fé. Mas no capítulo 17, no verso 6 em diante, Jesus começa a orar pelos discípulos. E as orações de Jesus começam de uma forma extraordinária, a ponto do verso 9 ele dizer: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus está dizendo: a minha oração é específica, não é pelo mundo, mas é por eles, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele está dizendo: ei, eles vão falhar, Senhor, Pai, eles vão fraquejar, eles vão me negar, eles vão recuar, eles vão perder a fé quando eu morrer e me entregar na cruz, mas eu vou rogar por eles antes. Por quê? Porque fraquejaram, mas são meus. Eles estarão tristes, estarão sem saber para onde ir, mas eles não deixam de ser meu. O Senhor me deu e eu não abro mão daquilo que o Senhor me dá. Meu irmão, nessa manhã a gente precisa entender: a nossa fragilidade não é maior do que a compra de Jesus na cruz pela nossa vida.
a nossa dor, o nosso trauma, a nossa falta de fé tem dias, ela não é maior do que o preço que Jesus pagou na cruz. Jesus está dizendo, eles vão fraquejar sim, eles vão falhar sim, mas eu amo eles, eles são meus, eu não abro mão deles, por isso eu estou intercedendo por eles. Espera aí, olha o que Jesus está dizendo, eu estou rogando por eles, eu não rogo pelo mundo, eu não vou entrar, Senhor, numa oração intercessória pelo mundo, porque o mundo não quis, mas eu rogo por aqueles que quiseram. Eu intercedo por aqueles que querem viver, por aqueles que sentiram aquilo que eu pude transmitir, por aqueles que quiseram receber o abraço que eu abracei, é por esses que eu estou intercedendo. E agora, no verso 11 ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Gente, aqui dói, mas cura. Por quê? Porque a ideia do capítulo 17, principalmente da parte 6 em diante, eu vou te pedir um favor, Pai, faça com que eles sejam um. E ser um aqui, não é eu pensar a mesma coisa do pastor Leleco, e o pastor Leleco pensar a mesma coisa da pastora Rosângela, e assim sucessivamente os pastores e pastoras, não. Aqui a ideia são meus discípulos, cada um pensa de um jeito. Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado, o outro é mais calmo, o outro é mais tranquilo, o outro prega gritando, o outro pega mais manso, o outro canta assim, o outro canta assado, um serve de um jeito, outro serve de outro, mas tem um negócio, Pai, não tire eles do mundo não, faça com que eles sejam um. Sabe o que Jesus está pedindo? Jesus está dizendo, eles são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Jesus está dizendo, eles são diferentes, cada um trabalha de um jeito, cada um serve de uma forma, cada um atua de um jeito, mas o propósito tem que ser o mesmo. A graça tem que ser a mesma, a visão tem que ser a mesma, o direcionamento tem que ser o mesmo. Por quê? Porque quando um coloca a mão, todos têm que colocar a mão. Quando um coloca o pé, Deus vai trabalhar com todos para colocar o pé. Jesus está dizendo, eu vou para ti, Pai, mas faça com que eles sejam um. Sabe por quê? Porque casa dividida não prevalece, mas casa unida permanece no propósito que Deus preparou para nós. E aqui, ele está dizendo, eu vou, porque um problema que tinha, eu já sanei, Pai. Qual? Quando Maria chega e diz assim, coloca fulano, ciclano e beltrano em destaque. Ele falou, aqui não tem isso. Então ele está dizendo, eu vou para o Pai. Então, Pai, agora faça com que eles sejam um. E o que é ser um? É viver a dinâmica do propósito de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar, não tem problema. Pastor, mas eu trabalho na portaria da igreja, bênção pura. Pastor, mas eu estou aqui, igual o Braulio falou, do arrebatamento dos céus. Cada um do seu jeito, mas o propósito vai gerar tudo de Deus em todos. Jesus levanta essa oração, e Jesus levanta a oração dizendo o seguinte, verso 14, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo nos odiou. Isso aqui mexeu demais comigo. Porque ser discípulo de Deus vai gerar ódio em algumas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que você nunca conversou, mas te odeia. Tem pessoas que nunca tomou café com a gente, mas nos odeiam. Tem pessoas que nunca comeu um churrasco com a gente, mas não gostam de você. Entenda, não é por causa de você, é porque Jesus te deu a palavra. E pela palavra alguém vai te odiar, pela palavra alguém vai te descreditar, pela palavra alguém não vai te avalizar, mas fica tranquilo, se alguém te odeia, o céu está alinhado com você. Você pode levantar sua mão, essa manhã é Deus dizendo, não importa o que alguém pensa, importa é você viver pela palavra. É a palavra que vai te acreditar, é a palavra que vai te abençoar, é a palavra que vai abrir porta, é a palavra que vai te levantar. É Jesus dizendo, Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e alguém odiou, mas fica tranquilo, Pai, eu continuo os amando pela palavra. O mundo odiou,
porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Só para eu tomar uma aguinha aqui, né, gente? Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: você não é do mundo. Você pode dizer glória a Deus, gente? Glória a Deus, né? Nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas eu sou da eternidade. Você é da eternidade, meu irmão. Nós estamos passando aqui. Em breve, a última trombeta ela vai tocar, como no abrir e fechar de olhos, irmãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. O nosso Senhor orou dizendo: Pai, eles não são do mundo, eles vão ser odiados, eles vão ser rejeitados, mas guarda eles pela tua palavra. Nessa manhã uma palavra para nós. Jesus orou para Deus te guardar, então vai cumprir a palavra do salmista: praga nenhuma vai chegar à tua tenda, meu irmão. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque a palavra vai te guardar. Aqui Jesus entra num outro campo agora mais poderoso. Ele diz assim: te peço outra coisa, Pai, não tire eles do mundo não, mas livre eles do mal. Porque tem gente que vira tão espiritual que sai do mundo, e tudo é pecado. Tem gente que é tão espiritual que você vai conversar sobre economia: não, eu só converso sobre Bíblia. Tem gente que é tão espiritual que você vai falar sobre outro assunto: não, eu só oro o dia inteiro. Tem gente que é tão... Aí Jesus está dizendo aqui, ele diz assim: não seja alienado. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. O que Jesus está dizendo? O que os que trouxeram Provérbios vai dizer: o avisado vê o mal e desvia, mas o tolo pela simplicidade tropeça e cai. Ele está dizendo: Pai, eu não peço que sejam alienados, eu não peço que conversem só sobre a Bíblia, eu não peço que sejam alguém fora desse mundo, eu peço que livre eles do mal. O que Jesus está dizendo? Toda vez que o mal aparecer com forma de bênção, tira. Toda vez que o mal aparecer com forma de milagre, tira. Sabe por quê? Porque quem busca a Deus, quem está debaixo de oração, ele vai ter discernimento daquilo que é bênção e daquilo que é maldição. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: escolhei pois a vida para que vivas. A bênção e a maldição, meu irmão, a gente precisa escolher a vida de Deus em nós. E agora ele está dizendo: Senhor, tira eles do mundo não, mas livra eles do mal. Você pode entender isso aqui? Alguém sempre vai querer fazer mal, gente. Alguém sempre vai querer falar mal da igreja, alguém vai querer falar mal da tua vida, mas tem uma oração já pronta, e quem fez essa oração não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Quem fez essa oração foi Jesus, e ele disse: Pai, livra eles do mal. Sabe por quê? Que tentam destruir a igreja, mas a igreja permanece de pé. É porque quem orou foi aquele que fundou. Ele disse: livra a igreja do mal, livra os meus discípulos do mal. Você pode levantar sua mão? Eu quero profetizar para quem está em casa também. Deus não vai tirar você do mundo, mas Ele vai te livrar, e a bênção de Deus vai permanecer sobre a igreja. Mas Ele vai terminar o capítulo 17, até o verso 19, e no 17 Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente crê que Cristo deu a salvação e abriu a porta para nós, amém ou não amém? Nós cremos numa doutrina arminiana, que Cristo abriu a porta para nós, e entramos lá, mas é a santificação, disse John Wesley, que nos mantém lá dentro.
Então Jesus está dizendo: ei, a porta está aberta, diga glória a Deus. Mas é a santificação que me mantém desfrutando da salvação. Ele está dizendo, é a santificação que me mantém vivendo coisas extraordinárias, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, miserável. A justificação não, da justificativa, não, nós falhamos, nós somos pecadores, mas a igreja de Deus, ela precisa santificar na verdade. A igreja de Deus, ela precisa santificar na doutrina da palavra, que é a verdade. Pastor Felipe pregou aqui uns dias atrás, e ele disse numa outra ocasião uma verdade: nós temos doutores de todos os assuntos, e muitos doutores que temos nos dias atuais, o cara tem um casamento fracassado, mas é PhD em casamento. O cara é mal de dinheiro, mas fala de economia com uma maestria. Não são as verdades absolutas do mundo, é a verdade da palavra. Não é a verdade da pastora Rosângela, do Daniel, mas é a verdade da palavra. Jesus está dizendo: só tem um jeito de ser santo, é pela palavra. E aqui tem uma verdade: é quando eu examino a palavra, é que a palavra me examina. É quando eu aprendo com a palavra, que a palavra me ensina. É quando eu leio a palavra, que a palavra me limpa. Então Jesus está dizendo: lê a palavra, busca na palavra, clama pela palavra, chora na palavra, porque é a palavra que vai te santificar. É por isso que eu amo a igreja metodista, irmão, porque aqui o maior bênção não é quem prega cheio das revelações, não, isso é glória a Deus, mas a doutrina do quadrilátero wesleyano é a centralidade, é a palavra. Ei, nessa manhã é Deus dizendo para mim e para você: quer ter experiência de verdade? É ter meditação na palavra. É por isso que o salmista diz: aquele que medita de dia e de noite pela palavra. É Jesus dizendo: os meus discípulos só terão sucesso, não é pelos milagres de Atos dos Apóstolos, mas é pela palavra. Porque é pela palavra que nós conheceremos o Espírito. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. A Bíblia diz em Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque faltou conhecimento. É palavra. Pedro vai dizer: crescei na graça. Oh glória, você quer crescer na graça, irmãos? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mas também tem que crescer no conhecimento. É bom demais, né, César, ver as brasinhas queimar. É bom demais entrar no mistério. É bom demais sapatear. Mas é bom demais quando abre a palavra e Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ministra ao nosso coração pela palavra. Paulo pregava a palavra em Atos capítulo 20, quando o menino Eutico cai da janela. Paulo pregou a palavra. Quando o menino cai e tem como morto, Paulo desce do terceiro andar. Ele desce, pastora Rosângela, ora, coloca o menino de sobe, volta para o ambiente, pregou a palavra. Amanhã ele está dizendo: se tiver morto vai ressuscitar, se tiver enfermo vai ser curado, se tiver triste vai ser alegre, se tiver sem esperança vai ter esperança. Mas aqui, a palavra que santifica, é a palavra que limpa, é a palavra que gera poder, é a palavra. E aí Jesus termina, gente, deixa eu terminar, né? E aí Jesus termina, ele ora por ele ora pelos discípulos. Mas agora ele faz uma oração para essa igreja. Ele faz uma oração, hein, Yasmin, para você, por nós. Né, Paulo, né, Juliana, né, Jovito? Ele ora por aqueles que haveriam de crer nele, pelo testemunho que iria passar nos séculos vindouros. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sabe por que nós estamos aqui, gente? Porque essa igreja é uma bênção.
mas porque o dono dessa igreja fez uma oração por nós. Oh glória! É por isso que já era para a gente ter dado tudo errado, gente, mas ainda a gente está conseguindo manter de pé. É porque tem gente orando nos dias atuais, mas porque a base da oração é que o sacerdote orou lá atrás, Jesus Cristo de Nazaré, e o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele é o sumo sacerdote, nele não tem outro. Então, olha só, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim, eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Ele está dizendo, então tem um segredo. Se ele ora pelos discípulos, agora ele repete a oração de uma forma diferente. Ele diz, para que eles no futuro também sejam um. Isso aqui eu tenho uma palavra aqui para mim e para você. Se eles querem que os discípulos sejam um, pastora Rosângela, mas ele quer, pastor Natácio, que a igreja dos dias atuais também sejam um, o que ele está dizendo? Que o que foi feito lá atrás pelos apóstolos pode ser feito pela igreja dos tempos atuais. Ele está dizendo, toda a glória, todo milagre, todo poder extraordinário que foi ministrado pelo Espírito através da vida dos apóstolos, que foram um, se nós nos tornarmos um, coisas extraordinárias vão voltar a acontecer. Pastor Rosângela tem falado isso, né, pastor? Estou copiando a sua fala. Por quê? Porque na verdade nós estamos virando o ano, e nessa época é a época que todo mundo planeja. Alguns vão passar um ano de branco porque quer paz, outros de vermelho porque o amor da vida vai aparecer, alguns de amarelo porque dinheiro, outros vão pular umas ondinhas no mar porque acreditam que as coisas vão fluir. Mas não, as coisas vão fluir quando nós nos tornarmos um. Cutuque seu irmão do lado e fala assim, olha, eu sou diferente de você. Não, gente, fala com fé, fala assim, eu sou diferente de você, mas em Cristo nós seremos um. Em Cristo nós somos um. Nós somos diferentes. Um é mais agitado e outro mais calmo, mas em Cristo nós somos um. Em Cristo nós vamos romper. Sabe por quê? Pega a palavra, você vai levantar sua mãozinha em nome de Jesus. O que nos une é maior do que aquilo que tenta nos separar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E a oração de Jesus hoje para essa igreja é: ei Pai, assim como os discípulos só foram um, faça com que eles sejam um, para que eu e o Senhor estamos nós juntinhos, agarrados, somos um. Eu fiz a tua obra que o Senhor me deste, então faça com que eles sejam um, para que o extraordinário habite no meio deles. Jesus, numa mensagem muito pastoral, Ele está olhando para nós e está dizendo: quem foi recebido, entra para a família e seja um com essa família. Quem já é da família, receba-os e se tornem um. Porque o que você não consegue fazer, Deus vai levantar alguém para colocar do seu lado. Aquilo que for a sua fragilidade, Deus vai colocar alguém para te fortalecer. Aquilo que você não conseguir desenvolver, Deus vai levantar alguém para desenvolver do seu lado. Aonde você não conseguir ir, Deus vai colocar alguém para ir do teu lado. Deus, Ele é especialista em levantar pessoas. Deus é especialista em levantar obreiros. Mas os discípulos estão agora recebendo uma oração, e os que viriam, que somos nós, Jesus está dizendo: Pai, aqueles que me deste, eu vou encerrar aqui, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu encerro aqui. Por que Jesus ora por nós, falando: quero que vejam a minha glória? Porque Ele sabe da glória que Ele tem. Os discípulos caminharam com Ele,
e viram paralíticos se levantar, gente. Os discípulos viram os milagres extraordinários, pessoas tocando na orla de Jesus e serem curados. Nós não vimos, mas a Bíblia diz: bem-aventurado, capítulo de número 21 de João. Jesus olha para os discípulos acuados, entra na sala, na casa onde estão, e Tomé dá um grito com os discípulos, quando Jesus aparece na primeira aparição, e os discípulos com medo, Jesus olha e fala: Pai seja convosco, e Jesus anima os discípulos. Jesus sai, quando Tomé, que não estava entre os 10, voltou, e o cenário não é de morte, não é de tristeza, é de euforia, e o cenário dos 10 é dizendo: ei Tomé, você não sabe o que aconteceu, o que? Jesus apareceu, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e apareceu aqui, Tomé. A Bíblia diz que Tomé olha e diz assim: eu não acredito, eu só acredito se eu ver 2 sinais, o furo nas mãos e o furo no lado. Quando Tomé diz isso, pá, quem aparece? Jesus. Porque quando o ambiente é de euforia e levanta alguém para gerar um ambiente de incredulidade, Jesus vem para quebrar o ambiente de incredulidade e manter um ambiente de esperança. Entenda bem, nunca deixe o ambiente de incredulidade tomar o ambiente de esperança. A igreja de Deus não anda pelo caminho de incredulidade, a igreja de Deus anda pelo caminho de esperança. Jesus é a esperança da igreja. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas a economia. Pastor, mas a porta vai fechar. Ele é a porta, e quem passar achará pastagem. A Bíblia diz que Jesus vem, estende a mão e diz: ei Tomé, toca no lado, toca na mão, toca no lado. A Bíblia diz que Tomé vai crer depois de ver isso, né? Só que Jesus dá uma fala, Yuri, dizendo: bem-aventurado, você está vendo, eu vou encerrar aqui, você está vendo, Tomé? Toca. Aí o pastor Leleca, PhD aqui, né Leleca? Toca. Mas aí ele fala assim: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. É por isso que nós estamos rompendo, irmão, porque nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. O segredo da fé não é o que vejo é temporal. O segredo da fé é o que eu não vejo, mas é o que eu creio. O que eu não vejo tem um peso muito excelente de glória. Nós estamos aqui, né, na igreja com 1000 lugares, mas em breve estaremos numa muito maior. Nós não estamos vendo com olhos naturais, mas estamos crendo. Nós não estamos vendo a nossa família toda restaurada, mas nós estamos crendo. Nós não estamos vendo a porta aberta que a gente gostaria, mas nós estamos crendo. Nós não estamos vendo o parente curado, restaurado, mas nós estamos crendo. Você pode levantar sua mão? Eu vou profetizar em nome de Jesus. Pare de ver e andar pelo que você vê. Essa manhã Deus te trouxe aqui para entender. Já tem uma oração de bênção sobre a tua vida. A partir de agora ande pelo que você crê. Ainda que você não consiga ver, creia. Ainda que a porta esteja fechada, creia. Ainda que a família esteja destruída, creia. Porque aquilo que você crê, diz a Bíblia, tudo é possível para aquele que crê. Você pode ficar de pé, gente? Jesus fez 3 orações. A primeira, Cailane, por ele, aonde ele colocou as suas dores, dizendo: por trás da sua oração está as suas guerras, por trás da oração está as suas lutas, as suas crises, dizendo: eu vou ter que enfrentar a traição, eu vou ter que enfrentar alguém me negar, eu vou ter que enfrentar a dor da cruz, eu vou ter que enfrentar tudo isso. Isso é evangelho, tá, gente? Mas ele orou pelos discípulos, e ser discípulo dói,
Porque ser discípulo precisa rejeitar a si mesmo. Ser discípulo precisa ouvir a voz do mestre. Então ele sabe que é difícil ser discípulo a ponto dele orar e falar: Senhor, fortalece os discípulos. Senhor, fortalece os discípulos, porque Pai, os discípulos, quando eu me entregar, eles vão passar luta. Mas ele orou também por nós, dizendo: Pai, fortalece aqueles que vão crer em mim. Fortalece aqueles que vão crer pela palavra que o Senhor me deste. Então nessa manhã eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu não sei se você está como